Seja bem-vindo a mais uma RaraCast. Eu sou José Ribamar Neto e estou aqui com a... Gabriela. Estamos aí encabeçando mais um episódio desse nosso podcast com uma super convidada que, gente, vocês não estão entendendo. A gente já estava gravando um podcast aqui offline. Então, eu não sei nem que rumo essa conversa vai seguir, mas vai ser sensacional. Bia, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história. Fale quem é você, deixe as pessoas te conhecerem, porque aqui já foi livros e livros de história. É verdade. Bom, eu sou a Bia, como vocês falaram. Eu sou do mercado de eventos, na área de produção de eventos. Eu estou na área de eventos há mais de 20 anos, né? Apesar de ter feito uma primeira formação em Direito, abandonado, Uau. Depois fui fazer uma formação em Marketing, me pós-graduei em Comunicação, com ênfase em Marketing. Mas, assim, é muito engraçado porque até na época que eu fui para a área de Direito, eu acabei caindo na área de eventos. Parece que é um negócio meio kármico, assim, na minha vida. E hoje, além da parte de produção de eventos, a gente tem a parte de cenografia. Então, a gente constrói projetos para grandes empresas, festivais. A gente já teve de tudo dentro da empresa, assim. Eu, particularmente, já estive à frente de eventos tanto no Brasil quanto no exterior. Já repliquei o mesmo evento em 4 ou 5 países. Então, tem uma bagagem bem legal. E hoje eu tenho um time próprio que está caminhando para isso aí. A gente já fez o nosso primeiro evento fora do país também. Que legal, que legal. E conta aí pra gente quais são esses desafios do mercado de eventos, de marketing. O que você tem aí de dores entre casa briefing com execução? Já era um pouco do que a gente estava discutindo, né? Traz de novo. Traz pra gente. A gente estava conversando aqui uma coisa que é muito comum na minha área, né? O primeiro desafio, assim, as pessoas perderam a capacidade de comunicar e de entender aquilo que elas querem. Elas mesmas não sabem o que querem. E eu não estou falando de gente que está chegando agora no mundo do evento, que está chegando agora no mundo de marketing. Estou falando de gente formada, às vezes até pós-graduada, que perderam um pouco a noção do que é realmente executável, né? No mundo das ideias, do papel, tudo é maravilhoso. Quando você vai executar, você precisa de um pouco mais de pé no chão e principalmente de planejamento. E assim, o planejamento sumiu porque não tem aquilo que a gente estava conversando, não tem background, né? As pessoas perderam a identidade do negócio, do propósito. Eu tenho uma coisa que eu falo, eu recebo todo ano uma equipe de empreendedores do Sebrae na empresa, para a gente falar sobre negócios e tal. E a primeira coisa que eu falo para eles quando eles entram lá é razão social. Vocês sabem por que a empresa de vocês tem razão social? Porque ela precisa ter um propósito para existir. Ela precisa ter um propósito na sociedade para que ela exista. Essa é a razão social dela, né? E aí você vira para o empreendedor ou mesmo para o empregado que está lá, né, que está responsável pelo marketing, pela inteligência, e fala para ele assim, qual a razão, né, dessa sua atitude, desse caminho que você está escolhendo? No meu caso, qual é o motivo de você ir para esse evento? Porque evento é uma ferramenta de marketing. Uma das mais desafiadoras, mas uma das mais importantes. Qual é a razão? E aí as pessoas não sabem me dizer. Na maioria das vezes, eu quero estar lá. Eu quero mostrar meu produto. Eu quero fazer presença de marca. Tá. Com qual propósito? Entendeu? Porque presença de marketing, de marca, você pode fazer numa campanha de internet, num tráfego pago. Você pode fazer 1 milhão de coisas. Qual é o propósito de estar ali? Então, eu sinto muita falta desse planejamento. E aí eu brinco que a gente tem um papel lá de educar o cliente, né? Porque às vezes ele vem com uma ideia e aí você faz 3, 4 perguntas para ele e ele volta com outra ideia completamente diferente. Muda, você descobre que não é nada daquilo que ele queria. Você vai brifando ele. É meio que ao contrário, é meio que tirar da pessoa o que ela precisa, o que ela quer, por que ela vai. Porque eu acho que as pessoas hoje têm uma visão de evento, o evento ficou uma coisa muito... é diversão, né? Então, qualquer festival, todas as marcas vão. Você vai no Lollapalooza, você tem Sadia, você tem McDonald's, você tem CCR, você tem Itaú, você tem banco, você tem pasta de dente, você tem todo mundo. E aí você começa a entender que as pessoas olham para o evento como uma grande diversão. E o evento, para mim, hoje, depois de tanto tempo, eu entendo que é uma das melhores ferramentas de marketing que tem. Na era da disputa atencional, nada prende mais a atenção do que um evento. Porque quem vai num evento, numa feira comercial, ela vai atrás daquele assunto, ela está lá para te ouvir. E se você faz um evento particular e a pessoa aceita o seu convite, ela está lá para te ouvir. A disputa da atenção, né? Acabou, ali não tem. Ele está ali para te ouvir. Se ele entrou no teu stand, ele está procurando por você. Ou pelo menos ele está interessado no que você tem a falar. Se ele foi no seu evento, ele vai para te ouvir. Então, assim, nada te dá mais uma atenção qualificada do que um evento bem empregado. Entendeu?
Só que as pessoas perderam a razão. E aí tudo vira festa. Tudo vira oba-oba. E quando vira festa, você também tem uma série de profissionais envolvidos na cadeia de eventos que também não são da área. Né? E como um bom profissional de evento precisa ser generalista, porque ele precisa entender de tudo um pouco, senão ele não entrega nada, você acaba ficando na mão, às vezes, do cara que está fazendo um bico. Do cara que está ali só para cumprir eu vim fazer um freela aqui na produção. Cobrir tabela. Eu vim cumprir tabela, exatamente. Então, assim, estamos mal aproveitados. Eu vejo rios de dinheiro sendo desperdiçados nessa área, como vocês devem ver também, né, no planejamento, principalmente no digital, que agora virou febre, tudo é digital, tudo é digital. Eu não consigo nem ver planejamento. Não tem planejamento, Bia. A gente fala, e era uma pergunta que eu ia te fazer. A gente vê isso em empresas grandes. Das pequenas, porque parece que é algo que está muito fechado a empresas que estão começando, ou startups, ou pequenos negócios. Não, tem startup que tem mais planejamento do que grandes empresas já. Assim, grandes empresas que não têm planejamento. Mas você sabe que eu acho que nesse ponto a startup ela já nasce ganhando. Se você tiver um cara que aceita a mentoria, a startup ela nasce com mentores. E se ele pega um bom mentor e aceita, né, esse direcionamento do mentor, ela já nasce. Agora, a maior parte dos empreendedores brasileiros, se sobreviveu na cara e na coragem. Eu perdi as contas de quantas vezes eu estive à beira de falir. Porque não casava fluxo de caixa, porque alguém contratou um serviço e não pagou. Pra você ter uma ideia do absurdo jurídico desse país, olha só. Eu tive um cliente muito famoso, tá? Gente grande no mercado até hoje, que contratou a minha empresa lá no começo para fazer um leilão. Um leilão desses de gado. Dinheiro a rodo, eles gastavam. Fez o primeiro, pagou. Fez o segundo, pagou. No terceiro, ele simplesmente não pagou mais. Produção em eventos você antecipa tudo, né? A gente paga tudo à vista, normalmente tudo à vista. Vocês antecipam e o cliente paga depois. Tem cliente que demora 120 dias para pagar. Isso é importante para quem não Mas conhece. Mas esse era um cliente que pagava em 30 dias, 15 dias. Bom, não pagou. Movemos uma ação na justiça, vamos entrar na justiça e vamos cobrar. O nosso juiz aqui não aceitou a nossa causa porque a nossa nota fiscal é a nota fiscal paulista, que era uma nota de serviço, de prestação de serviço, e a nota fiscal paulista não tem aceite. Oi? Sem aceite, o juiz disse que não tinha comprovação de que eu tinha entregue a nota para o cliente. E tinha realizado o serviço. E que eu tinha realizado o serviço. E eu não estou falando isso de, 14, 15 anos atrás, logo quando entrou a nota fiscal paulista. Uma coisa que o próprio governo colocou. Então, assim, se você for pensar, de 1 grau, a gente sobrevive na sorte. Agora, hoje, outra dinâmica, depois de muito aprendizado, você entende que você precisa fazer um contrato, que você precisa mandar para o cliente, né, uma via para ele assinar, você tem que se resguardar. Você entende que a nota fiscal paulista, mesmo sem aceite, você faz uma ação de reconhecimento de dívida para depois cobrar. Mas quando você está lá começando, e era praticamente, a gente tinha na época 2, 3 clientes, ele era um cliente grande. Quer dizer, a empresa deu uma balançada absurda. Foram meses sem prolabore, entendeu? Para tentar reequilibrar as contas e voltar pro game. Agora, quem te ensina isso? As belezas de empreender. Pois é, entendeu? As belezas de empreender. Quem vê, corre, né? Não, ninguém te ensina isso. Se você não tem um bom mentor, o que uma startup já sai ganhando. Em planejamento. Sim, se você tem um bom mentor, por exemplo, hoje, eu como mentora da minha equipe mesmo, eu não deixo eles cometerem 1/10 dos erros que eu cometi. Eu acho que tem outro detalhe também. No início, você tem menos tempo. Então, você vai atrás... Você quer fazer acontecer, né? Você quer fazer acontecer e você não para escutar outras pessoas. Tem até um certo ego, né? Você não fala assim, cara, eu não consigo parar para ver isso agora que não é prioridade. Eu tô fazendo isso daqui, tá entrando caixa. Só que aí vai acontecendo os problemas e você vai indo. Até que chega um ponto que você fala, cara, hoje a gente vê muito isso. Ó, a gente precisa aprender sobre isso. Sim. A gente precisa aprender. Não, deixa alguém tocando isso aqui, vamos ver isso daqui. Porque agora a gente tem um pouco mais de tempo, então vamos se dedicar a isso, né? Mas no início... Não, você tá vendendo o almoço para comprar a janta, né? Eu brinco, essa café da manhã, às vezes. A gente fala que é trocar a roda do carro com o carro andando, né? Todo dia. Mas eu acho que é mais do que ego mesmo. A gente, às vezes, o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele não tem noção. Ele não tem noção.
Ele não tem um mínimo básico, assim. A nossa educação escolar não é feita para ensinar isso. A conversa que está na internet não é feita para isso. Porque se você põe um cara que mal sabe fazer uma precificação para assistir um podcast... Hoje em dia, pessoal, tudo é marketing digital, né? Você vai para a internet e marketing digital tá em todas as esquinas. E a marketing digital vai fazer uma mágica e vai salvar o seu negócio. Porque é basicamente essa a seita do marketing digital, né? E tráfego para pequenos negócios e tal, e aquela coisa toda. E aí você chega no pequeno empreendedor, o cara que mal sabe fazer a precificação do produto dele, ele abraça essa narrativa porque ele não tem esse parâmetro. E eu já vi campanhas, por exemplo, que a gente estava falando de estratégia, que o cara fez uma campanha muito legal. A loja encheu e o menino não tinha produto para produzir e entregar. Ele queimou todo o trabalho que ele fez, ele queimou o nome da loja dele porque ele não tinha um planejamento estratégico robusto para receber aquele público, para receber aquilo que ele fez como marketing digital. E aí você vê esses erros se repetirem em diversas escalas. É engraçado isso que você falou, porque eu lembro, historicamente, e a gente estava conversando isso offline, né? Como a gente precisa dessa experiência e parece que isso se perdeu. Na experiência, no conhecimento técnico. Eu acho que pessoas também, assim, de cima te dando esses caminhos. Parece que tudo ficou tão imediatista que isso foi se perdendo, né? E eu lembro, muitos anos atrás, quando ainda não tinha tanto digital, a gente trabalhava com mídia offline, televisão e etc. Eu fui fazer uma campanha de um produto, eu trabalhava em indústria, eu fui fazer uma campanha de um produto, a gente fazia eventos, fazia toda aquela programação do ano. E eu lembro da agência chegar pra gente e falar assim, cuidado, porque se vocês fizerem essa campanha, vocês vão chegar num paredão, que é um paredão onde as pessoas não vão ter aonde encontrar o produto. É né? Distribuição. Distribuição. E a É lá gente... o pezinho, né? E a gente ali trocando ideias sobre estratégia, precisava vender mais, como é que faz, vamos fazer acontecer, precisa de reconhecimento de marca, precisa chegar, as pessoas precisam saber que existe isso. Bora fazer propaganda na TV. Tá bom, se você fizer propaganda na TV, você vai chegar num paredão. O paredão vai ser aonde encontrar o produto. Né? Então, vocês precisam se preocupar com outras coisas. E a agência dava esse feedback pra gente, multinacional. Vocês vão ter que se preocupar agora em montar outros planejamentos ao longo do tempo, que vai chegar o momento certo de você fazer essa ação. Você vê muito isso acontecer ainda hoje, mesmo no digital, porque eu acho que ampliou, né, essa... Então, se eu te contar um ranço Ficou que eu mais tenho... louco, né? Porque agora você tem mais ferramentas. Eu vou lhe contar um ranço que eu tenho, vai ser um ranço. Porque, assim, eu sou de uma época, quando eu comecei na área de eventos, não existia agência de eventos. Não existia. Quem fazia alguns poucos eventos, né? Eram as agências de marketing. Eram as agências de publicidade. E verdade. algumas socialites tinham essa coisa. Era uma coisa meio que uma mestre de cerimônias misturada com uma hostess. Era uma coisa muito mais, assim... particular, não tinha esse cunho corporativo que tem hoje. E com a divulgação dos eventos, o crescimento, a primeira feira da indústria que teve em São Paulo, as pessoas foram se profissionalizando, empresas de stand, cenografia e tal, a gente criou uma geralzona de agências de eventos, aí tem um monte. E aí criou-se a figura do atendimento puxa-saco, né? O atendimento que ele é feito só para ser bonitinho e babar o cliente. Cara, enquanto era só o atendimento, tudo bem, a gente batia no atendimento e seguia, né? Não pode, não dá para fazer. Porque a gente tem uma classe de atendimentos hoje que ele não sabe explicar para o cliente, ele não sabe brecar o cliente, ele não diz não. Porque ele entende que se ele disser não, ele vai perder o cliente, entendeu? E com isso ele perde uma grande oportunidade de ensinar o cliente. Então, isso que você acabou de falar, que a agência virou para você e falou, olha... Você já olhou a sua distribuição? Você já viu se tudo isso que você está planejando bate com o seu ponto fabril, com a sua promoção, com a sua praça? Ela te avisou. E você, enquanto uma pessoa sábia, parou para olhar. Hoje, a atendimento não fala. Ela não fala. Ela não sabe. Talvez não saiba, mas se ela não sabe, não tem problema. Ela tem uma empresa, as pessoas na sim. equipe que sabem, entendeu? Eu sou uma que diria para ela, isso vai dar errado. Eu falo isso para meus clientes o tempo todo. Isso, a expressão é, vai dar merda. Se você quiser, eu vou fazer, mas vai dar merda. E você vai me pagar o dobro para consertar, tudo bem? Se o cliente falar para mim que tá tudo bem, a gente segue o jogo, entendeu? Mas a minha obrigação enquanto profissional é dizer para ele que vai dar merda. Agora, o atendimento ele não faz isso, porque ele entende que se ele disser não, ou se ele disser o problema, ou fica pior, porque depois desse perfil do atendimento, a gente ainda foi para a questão das pessoas que... Eu falo das meninas, mas não são as meninas, os meninos também. É uma geração mais nova que assumiu o marketing de grandes empresas,
tá? Então, eles contratam, eles negociam, mas eles não batem o martelo final, né? Normalmente, eles estão embaixo de algum diretor. E esse diretor não tem o menor saco para ouvir explicação, ele tem uma ideia brilhante, ele quer que você execute. Aí, não é só o atendimento que tem medo de perder o cliente. Esse cara que está embaixo do diretor, que tem medo de dizer para o diretor que a ideia dele não é tão brilhante quanto ele imagina. Você entendeu? Aconteceu isso na Jaguar, será? A gente estava conversando mais cedo sobre a campanha da Jaguar. Acho que era a ideia do diretor. Não foi ele que você leu a citação mais cedo? Foi mal compreendido. E foi mal compreendida a campanha. Eu fiz um evento, vocês têm noção do nível do ego das pessoas, assim. Eu fiz um evento para uma grande marca de carro em que o presidente quis cantar na festa com a banda dele. Cri, cri, cri. Aí a gente pula, né? Não vou contar esse case em detalhes, porque muita gente no mercado vai identificar. Ai, mas você imagina, você faz uma festa para os seus clientes, convida eles, Achei super. entendeu? E aí, ao invés de você colocar uma banda, você faz um jantar, gasta uma grana de cenografia. A gente fez, na época, a gente usou técnicas de kabuki para fazer o review, e desce pelo teto, e gira a palco. É um malabarismo que você pode imaginar. E aí, no final da festa, você vai cantar, como se você fosse um astro de rock. E assim, se você canta bem, ainda vai, né? Mas... Entende? Você tava bebendo uma água. Como cantor, ele era um excelente presidente. Entendeu? É isso, essa é. E assim, ninguém teve coragem de chegar nele e falar, olha, não vai pegar bem. Você está gastando uma nota, você está investindo uma nota nisso aqui, né? Faz valer. Eu falo isso para meus clientes. Às vezes o cliente vem para mim e fala assim, eu quero participar de uma feira, tal. Aí você vai lá, conversa, entende, né? Dá uma diretriz, traz a identidade. Eu falo que eu conto histórias através da cenografia. Então, eu quero entender qual é o seu negócio, como você quer falar, com quem você quer falar. Eu trago os elementos da sua marca para dentro da cenografia. Isso é uma coisa que meu time faz muito bem. E a gente dá todo um direcionamento do que funciona, do que não funciona, de ativação, né? Você quer trazer público? Você quer trazer público qualificado? Qual que é a sua meta? A gente vai puxando tudo isso enquanto cria um projeto de stand numa feira. E às vezes o cliente fala para mim, não, mas eu não quero gastar muito. Quando o cliente fala para mim, eu não quero gastar muito, eu digo para ele assim, pensa que você ganhou o convite para uma festa maravilhosa, VIP, só vai ter gente importante. E você está dizendo para mim que você não quer gastar com o terno que você vai de chinelo e moletom. Porque é isso. Do jeito que você chegar nesta feira, é como o público vai te ver. Nossa, entendeu? A gente pode usar essa expressão muito, hein? É como o público vai te ver, é a roupa que você vai estar trajando no baile de gala. Então, não importa se o seu stand é pequenininho, não é sobre o tamanho, não é sobre a verba que você tem para investir. É o impacto que É sobre como você vai distribuir essa verba. Aí eu vejo as pessoas, às vezes, colocarem um stand de octanorme e gastar uma fortuna em brinde. Entendeu? Brinde que as pessoas que pegam não têm fit com você, pegam por pegar, dão para outra pessoa, né? E você ficou lá sem aparecer, sem mostrar quem é você. Porque se você não tem uma roupa bonita, e não adianta, gente, o ser humano julga, não venha com essa. É uma questão de evolução. Para você sobreviver antigamente, você precisava julgar em 1 segundo se aquilo ia te matar ou não. Então, você bate o olho numa coisa, você julga ela. Se as pessoas olham para o seu stand, se as pessoas olham para você e você não está bem vestido, a sua roupa não é adequada, elas não vão nem te ouvir. Elas não vão até lá para te ouvir. É a capa da revista. Exatamente. Então, você precisa entender que jogo você está jogando. Mas eu não tenho dinheiro para fazer. Então, eu digo, não vá. Eu digo mesmo, não vá. Não tem verba. Guarda para o ano que vem e entre bonito, entendeu? Não vá. Às vezes, umas economias bobas, tolas, sabe? Eu falo que as pessoas não aproveitam o melhor da neurociência dentro do evento. O melhor. Cara, incrível, né? O melhor da neurociência, por exemplo... Falou sobre neurociência agora há pouco. Você sabe que tem um estudo que diz que você avalia muito melhor um produto ou um serviço se você estiver saboreando alguma coisa doce? Então, assim, você não precisa ter um mega buffet dentro do seu stand. Mas aquelas bolachinhas amanteigadas, com um cafezinho, sabe? Aquele comfort food que traz aquela memória boa. Aquilo influencia a percepção das pessoas sobre você. Parece doido, né? Uau. Tem um outro fenômeno que eu gosto de usar bastante, chama printing, na verdade. É uma leitura mais ou menos assim. Se eu falar para você chocolate,
E aí você entrou aqui, leu o chocolate, tá escrito chocolate, a cor é de chocolate, e alguém entra com um bolo e pergunta se você quer provar. A chance de você querer provar um bolo é muito maior do que se você tivesse lido aqui Detox. Entendeu? Porque se você tivesse lido Detox, visto verde, você vai falar, bolo de chocolate, não vou comer. Você entendeu? Então as pessoas perdem isso por. Aí ele, eu quero colocar minha marca. Aí faz um stand com a marca dele para tudo quanto é lado. Tá, mas você fala do quê? Qual é o produto que você quer lançar? Né? O que a sua marca faz? Vamos aproveitar, né? Vamos colocar uma imagem que remeta aquilo. Vamos trazer as pessoas para perto de você. E Bia, é incrível isso que você está falando, porque a gente, hoje, trabalhando com marketing 360, a gente vê a mesa. Tenho certeza que o Nessa está pensando tudo isso. Tudo isso. A gente vê esse mesmo evento acontecendo em todas as verticais. A gente fala de tráfego, a gente fala de conteúdo para rede social, a gente fala de uma ação offline que precisa repercutir no online, ou qual que é a função dela para vendas. Né? A gente já viu muito disso, né? De participação em evento. Cadê o CRM? Né, não tem. A gente está ainda captando. Passou 2 semanas do evento. Como vocês não fizeram nada com os contatos que vocês tiveram no evento? Já perdeu tempo. Por que vocês estavam no evento? Por que vocês estão participando? Né? Ou então é pior, o pessoal faz aquela, né? Agora aprenderam a fazer aquela coleta de dados, né? Que é mais uma coisa que a organizadora ganha dinheiro. Ela cobra de você para você usar o seu próprio celular para captar os dados que ela já captou e já tem lá e podia ter te dado. Mas tudo bem. E aí eles pegam aquilo e acham que fazer alguma coisa com aquela base de dados é disparar e-mail para todo mundo, né? A pessoa tá lá, ela colocou que ela aceita receber, então ela recebe um e-mail. Não, a gente está fazendo ação. Não é, gente. A semana passada a gente fez Fenatran. Primeira vez que um cliente nosso veio do interior, era uma distribuidora de peças, veio participar da Fenatran. E aí, né, a gente deu toda a orientação, a gente contratou o buffet, a gente fez toda a operação, não só o stand, mas a operação. E aí a gente orientou eles, olha, vocês têm o lead, tá? Tá contratado, tá no pacote de vocês, as recepcionistas estão aqui, a leitor tá aqui. Mas pegue o seu vendedor, pegue um bloquinho, eu fiz um treinamento para eles antes de começar, pegue um bloquinho e conversem com as pessoas. Porque nada vai te dar um pós desse evento como o approach que você faz aqui. E as pessoas que estão aqui estão dispostas a te ouvir. Então, não espere vir a lista de lead para você fazer uma campanha. Não. Converse com eles aqui. Digam quem são vocês, o que vocês fazem, como vocês podem resolver o problema deles. Pegue o telefone. Existe uma vertente também dentro da neurociência que é o compromisso e coerência, né? Faça com que essa pessoa se comprometa com você, né? Olha, você quer receber uma tabela de preço nossa? Você quer ver quais são os nossos produtos? Se a pessoa te deu o telefone, você quer participar de um evento nosso lá na sua cidade? Puxa isso. Se ela te deu o telefone, se ela te deu um e-mail, ela está se comprometendo com você. Diferente de um aceite de dados, né? Exato. Tipo, eu aceito compartilhar meus dados. Não, cara, estou te dando aqui agora. Exatamente. Porque o aceite de dados veio junto com o ingresso, uma série de coisas que, cara, tem que aceitar para poder estar no evento. É completamente diferente. A relação é outra. A frio. pessoa se comprometeu com você. Entendeu? E eu vejo, a coisa que eu mais vejo em stand, por exemplo, vocês já devem passear em feira por aí, as pessoas em rodinha, batendo papo, o grupo do stand no mesmo canto, e aí o vendedor, a pessoa interessada, passa, ela olha e fala, não vou entrar, não vou incomodar. Não vou atrapalhar. Fica sem graça de entrar. Fica sem graça de entrar, né? Claro, tem as pessoas que estão lá pelo oba-oba e entra em qualquer stand e fala qualquer coisa. Mas a pessoa que te interessa vai pensar 2 vezes antes de entrar. Então, essa relação de proximidade é no one-on-one, não adianta. Não adianta. Eles saíram de lá felizérrimos, porque não tinha... na Fenatran não existe distribuidor de autopeças para caminhão. Você só vê empresa de caminhão. E eles foram um dos primeiros, um dos pioneiros a participar da feira. Assim, saíram super felizes, vários contatos, gente que não conhecia eles, que passou a conhecer e que tem frota perto. Por quê? Porque estavam dispostos. Falei, gente, não espera as pessoas falem com elas. Conversem com elas no corredor, elas vão passar aqui do seu lado. A feira tem isso, né? Quem tá ali tá para ouvir. Então conversa com Já as foi pessoas. feito um filtro, né? A feira já é um filtro. Agora... Bi, quanto tempo você tem a empresa? A parte de cenografia, a gente tá há 12 anos com a cenografia. A parte de produção, a gente já tá como empresa própria, né? A gente já tem 15 anos, mas antes disso eu já fazia produção para outras agências. Era muito comum as agências pegarem grandes eventos e aí me contratarem para executar os projetos. Isso foi o que eu fiz, por isso que eu fui master de vários eventos em outros países, enfim,
Geralmente por grandes agências. Eu ia assim. perguntar, por onde você começou? Como foi isso? Cara, eu comecei com recepção, olha só. Eu era a plantinha do stand, a gente brinca, né? Eu Olha. era recepcionista de stand, de feira, salão do automóvel, lá atrás. Enquanto você estava na faculdade? Não, o salão do automóvel ainda era com Antes. roda quadrada, não tinha roda ainda, Olha. sabe? Tanto faz isso. Era os Flintstones. Era bem Flintstones. Não, pra você ter uma ideia, o primeiro salão que eu fiz, a gente adulterava o RG pra entrar, porque só podia entrar maior de 18 anos. Olha. E eu tinha 17. E eu peguei, e era um cachê maravilhoso. A coisa que não se pagava na época, entendeu? E eu não ia perder aquilo de jeito nenhum. Então a gente foi lá e, confessando um crime, já prescreveu. Já era. Já prescreveu, mas tudo bem. Pra poder entrar no salão. Era uma pra boa poder... causa. Nossa, era Para assim... trabalhar. E eu me lembro de entrar naquele salão e aquilo já era um negócio assim... Fenomenal. Principalmente porque na época vinha muita gente de fora. Pra você ter uma ideia, a gente nem tinha estrutura para atender todo mundo que fazia aqui. Tinha muita montadora que trazia gente de fora para fazer o evento aqui. Então, assim, era um universo, assim, parecia que você atravessava um túnel no tempo e pulava 20 anos para frente. Era muito legal. Muito legal. Aliás, é uma tristeza o salão ter Não acabado. tem Parece que mais, vai retomar Então, agora. né? Então, Sempre quis ir, nunca consegui. eu Júlia? já fui, eu falei, nossa, quero levar meus filhos. Fui procurar, falei, cara, não tem mais. Nunca Mas consegui. parece que vai retomar. Tem um plano aí de retomar, acho que o ano que vem, Que uma legal. edição nova do Salão do Automóvel. Não sei como virá, mas porque ele puxou o Salão Duas Rodas, ele puxou a Fenatran, ele puxou uma série de eventos nessa linha, né? Que legal. Ele era icônico, assim, né? Eu lembro que na época do Salão do Automóvel, você não achava móvel para alugar em São Paulo. São Paulo ficava uma loucura. Loucura, não tinha hotel, não tinha móvel, a gente precisava alugar uma cadeira, não tinha. Eu me lembro que teve um stand que a gente teve que fabricar as mesas, porque o cliente queria umas mesinhas de atendimento, parecidas com essas aqui, ele não queria mesa de reunião, e ele queria várias no stand, e não tinha lugar nenhum, a gente teve que fabricar as mesas pro stand dele, porque tava tudo locado, assim. Uau. É um boom no mercado em São Paulo. E aí você começou ali na recepção do salão do automóvel Pois e foi é. crescendo. Aí fui indo. Aí teve uma época que eu saí. Eu tive a sorte também de trabalhar sempre... Ou eu estava na área de eventos, ou eu estava na área de marketing, ou eu estava na área comercial. Mesmo quando eu fui para a área de direito, eu estava ligado à área comercial e à área de eventos. É assim, incrível. Eu nunca saí dessa área. E eu tive a sorte de ter um pai que ele era um puta administrador, assim, sabe? É um cara que ele evoluiu, ele estava em grandes empresas em épocas chaves, e aí as grandes empresas sempre trouxeram os conceitos novos, inclusive o conceito de marketing e tudo que se desenvolveu no mercado. E ele tinha essa coisa de... Meu pai tinha um ar muito professoral sempre, de passar as coisas pra gente, de ensinar. Mentorar. E ele tinha uma coisa engraçada, ele aproveitava a situação. Sabe, tipo, aconteceu alguma coisa, ele olhava pra você e falava, você tá vendo isso aqui? Ó, se isso aqui continuar assim, 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 o resultado vai ser esse, esse e esse. Então, para isso aqui não acontecer, você precisa ajustar ali. E aí você vai... Era meio que aprendendo uma mentoria na prática, assim, né? Eu trabalhei pouco com ele, eu trabalhei acho que cerca de 3 anos com ele. Mas, assim, foi uma escola muito boa, assim. A gente brinca em família que ele era o professor Pardal. É o professor Pardal. Ele era muito bom, assim. E tinha muito essa coisa de gestão, de entender caixa. O que eu mais vejo hoje, por exemplo, é quando você vai fazer uma planilha, por exemplo, as pessoas não pensam no cash flow da planilha. Então, aprova com o cliente, às vezes, eventos caríssimos. E o cliente, aquilo que a gente estava falando, paga em 120, 90, depende. Só que tem coisa, gente, que o cliente tem que pagar antes. Você precisa pensar no cash flow. Como é que isso vai ser pago? Por exemplo, eu já tive problemas com um cliente que a sede dele era fora, ele estava participando de uma feira que era a CCXP, e a CCXP feira você paga tudo à vista, não tem essa conversa. Você não vai pagar dali 30 dias a credencial do evento, você não vai pagar dali 30 dias o piso que você comprou, não vai. Entendeu? E aí chegou 20 dias antes do evento, nada estava pago, eu tive que sair da minha mesa, ir lá pro pavilhão e conversar com as pessoas que eu conhecia, conversar com o líder para começar as coisas a acontecerem enquanto ele conseguia viabilizar o pagamento das coisas que ele queria. E assim, era um projeto de 1 ano antes. Entendeu? Quer dizer, discutiu-se absolutamente tudo sobre o projeto, menos o cash flow. Entendeu? E aí sobra para quem? Para a produção. A produção tem que resolver, tem que entregar. E de onde veio essa veia empreendedora? De onde partiu a recepção de eventos para conseguir fazer toda essa execução?
Você sabe Big que Master aí que você eu faz nunca hoje. soube. Eu tava pensando nisso esses dias e eu até comecei. Eu tô escrevendo um livro sobre a parte de eventos, tá? E aí eu comecei a puxar, né? Porque que eu comecei. E assim, se eu olhar o histórico da minha casa, eu, na verdade, não aprendi a ser CLT. Porque na minha casa não tem, assim. A minha mãe, a vida inteira, foi profissional liberal, foi cabeleireira, teve salão. E o meu pai, apesar de ter trabalhado em grandes empresas como diretor, ele sempre teve um negócio dele, a empresa dele. Meu pai teve empresa de linguiça, depois ele teve empresa de bolinho, depois ele teve empresa... Cada hora ele inventava uma coisa, por isso que a gente brinca que ele era o professor Pardal. Então, essa coisa de empreender estava dentro da minha casa desde criança. Só que você não se dá conta, né? Você só vive Só aquilo. Só acontece. vive, e aquilo é tão natural que eu me lembro que as poucas vezes que eu trabalhei para alguém como CLT, eu tava trabalhando. O trabalho CLT era o meu bico, entendeu? Porque o que eu fazia como bico era o que me dava dinheiro. Sempre foi assim. Eu nunca passei um período da minha vida em que eu não estivesse fazendo nada autonomamente, entendeu? Para ter dinheiro. E aí vem esses conceitos, tipo, eu não posso gastar o dinheiro que compra matéria-prima. Eu me lembro que quando eu era muito novinha, eu comecei a fazer aqueles sabonetes, sabe? Teve uma época de sabonete artesanal. Sim. Então, e sabonete artesanal era um negócio que eu vendia muito. Minha mãe tinha salão. Nossa, vela, sabonete. Nossa, Você tinha cliente perfeito. Tinha um Nossa. ambiente perfeito pra fazer isso. Mas eu me lembro que entrava o dinheiro e aquilo me empolgava e eu olhava e falava assim, mas Vou gastar, eu não posso gastar. Vou gastar, não. porque se eu gastar, eu não ia comprar mais matéria-prima pra fazer mais sabonete. Então, e aí eu sempre ia aumentando a produção e nunca sobrava dinheiro. Olha. Porque eu aumentando a produção. E assim eu fui. Mas é uma coisa que tava em casa, assim. Na minha casa sempre foi assim. A minha mãe sempre administrou o dinheiro. O meu pai sempre teve esses conceitos de ensinar pra gente. Era uma coisa de família, assim. Nunca na minha casa se gastou mais do que se ganha. Mesmo que se ganhasse pouco. E como foi esse processo para você? Em outras épocas, né? Em outros anos de economia, foi desafiador? Quais foram os maiores desafios? Foram pessoas? Foram clientes? Foi o processo de captação? Ou isso já estava acontecendo de forma muito natural? O que você vê ali com aquele maior desafio? Como você passou por esses pontos? Você sabe que eu falo que as coisas, às vezes, quando elas estão no teu caminho, elas foram meio que acontecendo para mim. Porque conforme você vai trabalhando, você vai ganhando um reconhecimento dos seus pares. E aí, quando você vai montar o seu negócio, as pessoas que trabalharam com você, elas já te procuram esperando essa segurança, entendeu? Tipo, eu já trabalhei com a Bia, eu sei como ela faz. Eu já vi como ela faz, eu sei como é que ela lida com isso. Ou ela já resolveu esse problema. Então, eu até tava brincando esses dias, eu não lembro com quem que a gente tava falando. Acho que o pessoal do Brasil Paralelo, a gente tava falando sobre perder cliente. E eu nunca perdi um cliente. Na história da Thanks Produções, eu nunca perdi um cliente. As pessoas que não trabalham comigo, ou porque mudaram de ramo, ou porque não tem mais o projeto, né? Acabou o projeto, não tem um projeto de evento. Mas eu nunca tive um cliente que falou, não trabalho mais com você, ou eu atendi e perdi esse cliente. Então, a gente foi criando essa consequência. Tanto é que eu não tenho departamento de vendas. Eu não vendo, não existe venda na empresa. O que a gente tem é um relacionamento com as pessoas que estão acostumadas a desenvolver projetos com a gente. Caramba. O que, às vezes, é desafiador. Porque tem projetos que você fica 6 meses trabalhando nele. Nesse exato momento, eu estou trabalhando num evento que vai acontecer em junho do ano que vem. Nossa. Então, a previsibilidade é um desafio. Assim como eu também tenho cliente que chega hoje para um evento daqui uma semana. Tem. Nossa, tem. Mas qual que é mais desafiador, será, né? Você sabe que... às vezes eu fico pensando sobre isso. Quando você faz uma coisa muito em cima da hora, assim, por mais que você faça o melhor possível para entregar, e a gente, graças a Deus, nunca teve problema com a entrega em si, normalmente o resultado, eu olho e falo, mas por que diabos ele resolveu fazer isso? Por que foi assim tão rápido? Mas por que ele fez assim? Poderia ter feito assim, 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 era tão mais fácil? Ou ia ficar tão mais bonito? Ou essa verba ia ter... Mas a gente cai no começo da conversa. As pessoas querem executar, não importa o quê. Eu preciso mostrar que eu estou fazendo. Então, eu enrolo para provar, para dizer que eu estou tirando o melhor, eu estou discutindo o preço, eu estou fazendo isso. E aí eu aprovo uma semana antes e eu preciso daquilo executado. Mas não foi bem pensado a estratégia. Né? Por que você está fazendo aquilo? Qual é o motivo de você estar fazendo aquilo? E é sempre essa sensação que eu tenho quando a gente entrega um projeto. Puta, poderia ter ficado tão melhor. Sabe? Poderia ter ficado tão melhor, tão melhor. E é uma febre, tá?
E eu falo isso para todos os clientes. Vocês reclamam de budget até não poder mais. O que estoura budget de projeto não é projeto, é prazo. É prazo. Porque tudo em cima da hora fica mais caro. Tudo. Até a minha mão de obra, até a minha execução. Porque se eu tenho que colocar 2, 3 horas extras todo dia para te entregar o mesmo cenário que eu te entregaria tranquilamente com um mês de antecedência, ele vai ficar mais caro. Não tem conversa. Se eu tenho que comprar no fornecedor que é mais perto, porque ele vai me entregar primeiro, do que eu posso pegar no outro fornecedor que me entregar... negociando. Não vou ficar negociando, eu tenho que entregar. Entendeu? Então... Mas quem vai falar pro diretor que tem que aprovar rápido? Não, eles não entendem isso. Não entendem. E aí eu tava brincando isso, eu acho que também tem um pouco da magia do evento. Porque se você parar para ver, a maior parte das pessoas chega no evento... Eu percebi isso com o nosso último sócio. Quando ele veio trabalhar com a gente, ele não era da área de eventos. E quando ele entrou num pavilhão vazio e viu aquele pavilhão sendo levantado, eu me lembro que ele voltou assim, nossa, mas é tudo mesmo, mas é gigante. E aí eu olhei para ele e falei, nossa, mas essa nem era uma das feiras mais grandes. Que a gente... Não, mas é muito gigante. Eu vi que ele ficou muito impressionado. Porque as pessoas não percebem, você entra, tá pronto. Ninguém sabe como foi feito, quantos dias levou, se você virou noite, se você não virou. Ninguém entende esse processo. Eu brinco, eu falo isso para os atendimentos o tempo todo. Alguém precisa dizer para eles o que a gente faz. Porque as pessoas não têm ideia. Então, como você chega num palco como o do Lollapalooza, lindo, maravilhoso, gigantesco, pronto, você não tem ideia de quantos dias as pessoas ficaram ali, subindo ferragem por ferragem, né? Parafuso Coisas que por deram parafuso. errado, que tem remendo. Chuva, e sol, e calor, e gente que não foi. E, nossa, e dor de barriga. Eu me lembro que a primeira edição que a gente fez do Lola, a gente fez pela Gel Eventos, foi no Jockey Club. Gente, a gente passou praticamente 30 dias montando um evento. Mas as pessoas que vão no evento não têm a menor ideia disso. Ela chega e está pronto. E isso se repete pela sociedade, se repete nesse diretor que não... Ele olha, juro por Deus, ele olha e fala assim, nossa, eu tenho 50 mil coisas para provar aqui, o que é mais urgente? Ah, esse evento vai acontecer só em dezembro. Quando chegar lá eu olho, entendeu? É essa a sensação que ele tem. Ele vai resolver o que está ali. Então, se ninguém educar o cliente, ele jamais vai saber que, tipo, quando chegar lá para ele olhar já vai estar tarde, ele vai pagar mais caro. E pelo lado de marketing, o que é o mais gostoso de fazer eventos? O que é o mais legal de você? A gente, como, né, da área, a gente fala assim, nossa, como é legal ver algo sendo executado, como é legal ver aquela ideia, ver na rua. Dentro de eventos, dentro de todo esse processo, o que vocês falam, putz, é legal fazer essa diferença, né? Cara, eu acho que para cada um... Primeiro que eu brinco que todo produtor de evento é drogadito. Eu falo, vocês são drogadito. É todo viciado em adrenalina. Porque é aquela coisa assim, aquela loucura, tem que montar, tem que entregar, tem que fazer, tem que dar certo, não tem plano B, tem que funcionar. E aí, quando você tá lá no meio do olho do furacão, você para e fala, por que eu tô fazendo isso da minha vida? Meu Deus, eu não aguento mais, esse é o último. Aí você entrega, vai para casa, e aí no dia seguinte você acorda e fala, quando que é o próximo? É essa a dinâmica. Do produtor é essa a dinâmica. Mas para mim, pessoalmente, o que eu mais gosto é que isso me deu uma bagagem absurda. Porque toda vez que eu vou propor um evento, que eu vou entrar num planejamento com o pessoal do planejamento, com o pessoal do atendimento, com o cliente, que eu vou entrar, contar uma história com uma cenografia, o que eu vou produzir, né, operar um evento, eu sou obrigada a entender minimamente o business do cliente. Eu preciso entender o que ele faz, como ele se comunica, como ele entrega, quais são os canais, com quem ele fala. E isso te dá uma bagagem absurda, assim. Eu acho que não tem um ramo, não tem um setor da economia que eu não tenha passado. E tem que se envolver no negócio inteiro. Porque você pensa assim, né? Nossa, ela trabalha com eventos, com cenografia. Parece que você só vai ali e recebe o briefing. Ah, deixa eu ver se isso é executável. Vou montar aqui uma parede assim. Aqui vou chamar com o meu time criativo. A gente coloca um telão, um relógio caindo do chão. Não, né? Você sabe que hoje tem muita gente que faz isso, né? Que pega simplesmente o briefing do cliente a gente e replica. Também a gente não vive isso não, né? Imagina. Nunca vi. Um papo antes aqui, o nosso parceiro estava falando, o convidado, ele falou, não, porque tem gente que recebe ali e fala, tá bom, vou anunciar no Google. Tá bom. E aí? É só apertar o play, né? Não é, né? Você vai anunciar o quê? Pra quem? Qual é o retorno que você precisa disso? É aquilo que a gente estava brincando. Marketing devia chamar Magicking.
Porque as pessoas acham que realmente o marketing vai fazer mágica sem ela entender minimamente qual é o Todo gargalo da negócio. operação dela, onde ela tá bem, onde ela precisa melhorar, né? Ele vem para a agência de marketing e aí o que acontece? Essa dor, por que eu falo para vocês que eu não perco o cliente? Porque o cliente que é atendido pela empresa, que pega o briefing dele e entrega, ele pode até estar sendo bem atendido. Tem excelentes empresas que fazem uma estrutura legal. Só que o dia que ele encontra uma empresa que pega o briefing dele e entende questiona e quer entender e procura ajudar e orientar, se ele é um cliente que quer aparecer, que quer ter destaque, que quer entender que ele não precisa ocupar a equipe interna dele para ter um bom resultado, que a equipe interna dele tem que estar focada no negócio dele, né? Deixa para quem sabe fazer, que vai entregar muito melhor. Esse cara, ele vem trabalhar com você e não vai mais embora. Entendeu? Porque ele entendeu que a pessoa que está ali está preocupada com o negócio dele. Parceria. Exatamente. Porque o meu negócio é fazer o seu negócio dar certo. Entendeu? Não adianta eu colocar Qual o você... slogan? Já viu? Não, não adianta eu colocar você num evento e... Solta lá. Tá lá. Ah, gastou uma nota, tá lá, ela apareceu no evento. Lindo, maravilhoso. E E tem cara de trabalho de goleiro isso, né? Não tem? Trabalho de goleiro é assim. trabalho de goleiro. Trabalho de goleiro, né? Que quando o time ganha... o time ganhou, né? Quando o time perde é o goleiro que é Culpa ruim. do goleiro né? que deixou passar aquele Trabalho de gol. goleiro. Tipo, o quando vai pro evento deu pênalti, certo. então Não, pior, essa empresa é né? muito boa. Não, ainda bem que nós estamos nesse evento, né? Não, O time é ótimo. Ninguém olhou pro marketing como todo, né? Deu ruim. Essa pessoa que fez o evento que é muito ruim, que não... Não, faltou planejamento, faltou toda a base. Trabalho de goleiro. Eu já tive clientes, por exemplo, esse foi um caso muito estranho, assim. Eu deixei tudo alinhado com a gerente de marketing, tudo bonitinho, tudo aprovado, o arte, todo o conceito bonitão. Ela saiu de férias. Ela saiu de férias 2 semanas antes do evento. O diretor dela mudou tudo, absolutamente tudo. E eu falei 1 milhão de vezes para assistente que estava com ele: não vai dar certo, isso não vai funcionar, fala para ele que não vai funcionar, isso vai ficar ruim, vai chegar lá, não vai funcionar. E a moça, claro, né, Júnior, não passou. Só foi, não, ele quer assim, ele quer assim, ele quer assim, a gente vai fazer. É ele quem paga, é ele que quer, ele quer assim, tá bom. Ele que paga, é incrível. Não, você sabe o que aconteceu. Assim. Ele passou 4 dias infernizando a minha vida. Infernizando a minha vida, porque simplesmente ele não gostou de nenhuma das decisões que ele tomou. Só que assim, ele infernizou a minha vida o primeiro, o segundo, o terceiro dia. No terceiro dia eu apareci lá. Falei, você tá vendo isso? Tá aqui, ó. Eu falei que não ia funcionar. Você tá vendo isso? Ó, tá aqui, ó, no e-mail. Eu falei que não ia funcionar. Você tá vendo isso aqui que você tá reclamando? Eu falei que não era assim que se faz. Tudo isso aqui que vocês estão reclamando estava aqui, ó. Pontuado num e-mail, ponto a ponto, de que não era pra fazer, não era pra seguir assim. Vocês escolheram. Então, agora vocês vão ter que ficar com esse estante até o final do evento, porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho 3 horas por dia para mudar essas coisas. Eu tenho 1 hora de manutenção por dia. A gente gosta muito desse conceito. Ele é complicado na prática, porque todo mundo tem que abraçar essa cultura dentro da execução da equipe. Foi o que você falou, até do atendimento e etc, né? De não ter medo de falar pro cliente, ó, gente, isso daqui não vai dar certo. Ó, isso daqui você me mandou, mas é você pensar. É outra cabeça ali por trás, né? Você Precisa tem a o tempo experiência da inteiro. execução. O tempo inteiro, exato. Às vezes o cliente está com outra visão. Ele está com uma outra ideia. O que ele falou não era o que ele comunicou. Não era o que ele queria comunicar, né? Na verdade, o que ele falou não era o que ele queria comunicar, gente. É outra interpretação. Como isso precisa de experiência para você começar a entender, né? E precisa de um pouco de tato também. Porque as pessoas, às vezes, não te escutam por ego. É o ego voltando. Então, uma coisa que eu faço muito em reunião, é uma estratégia que eu uso, toda vez que entra o cliente, que entra o pessoal, eu sempre uso a seguinte frase: olha, pessoal, deixa eu perguntar um pouco para vocês, porque vocês entendem bem do negócio de vocês, é vocês quem sabe isso. Então, eu sempre jogo para a pessoa a responsabilidade de me dizer quem é o negócio, como é o negócio, qual é o negócio, porque aí a pessoa se sente valorizada, ela se posiciona como o dono do negócio, e aí, quando você valoriza ela, ela tende a se abrir para te ouvir. Entendeu? Porque se você chegar para a maior parte dos clientes que eu tenho, impondo todo esse conhecimento, como eu estou batendo papo aqui com vocês, jamais vai funcionar.
Jamais vai funcionar. A pessoa já vai erguer uma arma, ela já vai se armar, ela já vai falar assim, eu sei do que eu tô falando, eu já fiz essa feira antes, é a 5ª vez que eu tô nessa feira, entendeu? É esse o resultado que você tem. E aí ela já não te escuta e acabou. Não importa o que você fale. Poxa, Minha cabeça tá... a gente não tem 10 horas aqui pra ficar conversando, é uma pena, porque a gente já fez uma pré-gravação aqui Explodiu? do nosso podcast. E tem algumas perguntas aqui para guiar esse nosso término do papo. Num mundo tão digital, voltando pra gente ir conseguindo fazer um fechamento. A gente falou ali do mundo digital, como as pessoas estão pegando que parece que tudo é marketing digital, mas você trabalha com eventos. Como é que você vê? Existe alguma movimentação, alguma tendência futura que você enxerga um caminho que vai acontecer para eventos, para marketing? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente tem uma tendência hoje de... Tentaram, né? Trazer, na época da pandemia, tentaram trazer os eventos para o digital. É verdade. Fizeram até ambientes Estúdios, virtuais, verdade. estúdios, Nossa, lives, enfim. E aí, quando acabou a pandemia, a gente voltou pro presencial. O que eu percebo, tá? Nada vai substituir a interação humana, não importa, nada vai substituir. A gente tem uma geração aí que é doida por videogame, que não tira a carinha da tela, mas mesmo essa geração, às vezes, você pode olhar, às vezes eles vão jogar o videogame todos na mesma sala. E quando tem um evento de game, eles estão lá, lotado, os principais, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem uma tendência muito importante a trazer mais conteúdos interativos para dentro dos eventos físicos. Isso legal. é uma coisa que eu faço muito. A gente já tem na empresa hoje uma área de desenvolvimento. Então, você vai fazer um stand, você quer fazer uma ativação, a gente cria um jogo personalizado, ou a gente conta a história do seu negócio. Por exemplo, eu tive um cliente agora que ele é especialista em licenciamento da Anatel. E a maior parte das pessoas nem sabe para que isso serve, né? Assim, se você não é importador, não é da área. Então, a gente criou um joguinho que contava a dinâmica do licenciamento, né? Então, você passava as etapas do joguinho e ia entendendo como é que funcionava o licenciamento, que é o que o cliente fazia. Então, a gente depois a gente criou um outro joguinho, que era um joguinho da memória, para você saber que produtos que você importa que precisam da licença da Anatel. Então, a gente fez isso através de um joguinho da memória. Eu fiz agora para uma outra empresa de fitness. Eles montaram a Academia Ideal e a gente fez um tour 360. Então, todo mundo que foi visitar essa feira fitness colocava o óculos e fazia um tour na Academia Perfeita. Com todos, uma academia real mesmo, você caminhava lá dentro. Então, a gente já... Mas sem os aparelhos. Sem os aparelhos. Envolvendo a tecnologia ali no offline. Exatamente. Isso é uma tendência e cada vez vai crescer mais, quanto mais as pessoas entenderem isso. Outra coisa que eu falo muito com o meu time, o meu time é um time de pessoas muito jovens. E eu sou hoje uma viciada em... Assim, ultimamente eu tenho lido e estudado tudo que cai na minha mão sobre IA. Tudo que cai, eu tenho cursos, assisto e tal. Porque é uma ferramenta de produtividade absurda. Nossa, reduziu metade do meu tempo de entrega. E eu tento trazer isso para dentro da empresa. E a resistência é gigante. E aí você começa a descobrir que, assim, o problema maior é a falta de repertório. Então, eu tenho 2 assistentes que às vezes eles falam assim, mas a minha IA não responde o que a sua responde. E aí eu falo, mas você perguntou para ela aquilo que eu perguntei? Você deu o contexto? Porque uma coisa é você chegar lá e falar o que é sei lá, a Torre de Pisa. E outra coisa é você dizer, olha, eu sou um estudante de turismo, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso falar sobre os pontos icônicos da Itália, a minha parte é a Torre de Pisa, eu preciso de informações dela, onde ela fica. Tem que explicar pra eles, vocês precisam brifar a IA, Exatamente, exatamente. Que é então, input assim, merda, falando palavrão, output merda. Exatamente. Né? Então, é um produto... E assim, eu vejo que as pessoas têm uma certa resistência ainda, tá? Eu não sei se vocês já usam Sim, bastante, né? Mas a gente teve esse problema com a resistência também. Sim, e ainda temos. Ainda temos, mas mais no começo. Foi. Eu acho que eles tinham... Como geral, as pessoas têm muito medo de ser substituída pela IA, né? E aí o contexto é o seguinte, não é substituição por IA. Você vai ser substituído por uma pessoa que sabe operar bem uma IA. Eu ainda tenho uma outra opinião particular. Então, eu acho que as pessoas têm preguiça... tem, com certeza. De pensar, de executar, de pensar ali como colocar esse input. Eles querem jogar o simples e receber o... Eles acham que é o Google. Vai a fazer geração só uma que foi pergunta. criada com o Google.
Entendeu? Acho que é Tem isso simples também. ali. É preguiça, gente. É preguiça de quem escuta ali o áudio no 2.0, que é as coisas rápidas, imediatas e tudo mais. Você sabe que é engraçado? Porque um dia eu cheguei, a minha assistente estava fazendo lá um prompt, e aí ela, vinha uma resposta. E aí ela fez de novo, e eu falei, não é essa a resposta que eu quero. E aí ela falou, eu não tô conseguindo a resposta que você quer. Eu falei, então vem aqui. Aí eu mostrei pra ela, ó, esse é o raciocínio, você chega por aqui, por aqui, por aqui, ela vai te responder isso, aí você precisa perguntar mais alguma coisa. E aí fui dando... Aí ela olhou pra minha cara e fez assim, então eu não preciso aprender IA, eu preciso aprender a pensar. As pessoas perderam, gente, a noção da lógica. Elas perderam a noção da lógica. Não sei o que aconteceu pós-pandemia, meio da pandemia. E não é só dessa geração nova que a gente tá falando. Não, eu Não acho que é uma é. questão de repertório mesmo. É, Eles né? não têm... por exemplo, eu fui uma pessoa que foi em biblioteca. É. Eu conhecia a nós, Barça, né? gente, né? Nós. Então, Copiava assim, um mapa na folha de papel vegetal. exatamente. Eu corta, tinha uma amiga que a gente ainda disputava quem ia pintar mais bonitinho o mapa. Eram umas coisas assim, mesmo. entendeu? E aí eu vejo, por exemplo, a geração da minha filha. A minha filha mal estudou geografia. Gente. Esses dias ela deu risada, ela ligou pra mim rindo, porque ela descobriu há pouco tempo, eu tô falando de 5 anos, ela já tá com 29, que existiam 5 continentes. Eu falei pra ela assim, como é que você se formou? Pelo amor de Deus. Ela falou que um dia ela parou, porque não é a área dela, um dia ela parou, tava conversando 5 continentes, aí ela botou no dedo, tá faltando um, qual que é o 5º continente? E ela foi procurar. Você entendeu? Então, tipo, não tem esse repertório que a gente tinha. Você tinha que saber os continentes, os países. Eu tinha um professor que fazia a gente decorar a capital de cada país do mundo. Imagina. A gente praticamente tem os prompts da IA. A gente tem a IA dentro. Nossa, Bia. Mas eu acho que é uma tendência, assim. A parte de inteligência artificial vai pro evento, tá? Que legal. Só que não como a gente conhece. Eu acho que vai mais como agentes, né? E agora já tem um lançamento da Microsoft, se eu não me engano. Acho que é da Microsoft, que eles vão instalar agentes no seu computador, que o seu computador vai fazer as funções que você pede. Você já viu isso? Não. Parece que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu estava estudando isso essa semana. Então, assim, você não vai mais abrir o Word. Você vai dizer para ele, abra o Word, digite uma carta. Ele vai criar esses agentes. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai trazer esses agentes para a interface. Então, aquelas filas gigantes de credenciamento provavelmente vão ser substituídas por IA. Caramba. Eu acho que Faz facial logo, já libera. Faz reconhecimento facial, o que também às vezes é uma grande cilada, né? Porque cada vez mais... Eu me lembro que o primeiro curso de marketing que eu fiz, eu era menina, acho que eu tinha uns 20 anos, foi na Lab SSJ. Hoje em dia eles nem fazem mais cursos externos, só para a empresa. E eu me lembro que o professor colocou um diálogo que era mais ou menos assim. O cara ligava para pedir uma pizza. E depois disso eu vi há pouco tempo alguém repetindo isso também. E aí ele falava assim, bom dia fulano, nossa, faz 2 semanas que o senhor não pede pizza, o senhor estava viajando? Aí o cara, tava, mas me manda uma pizza de mussarela com azeitona. Mas o senhor é alérgico à lactose, o senhor vai querer uma pizza de mussarela mesmo? Sim, eu quero uma pizza de mussarela com molho e massa integral. Olha, mas o senhor não se dá muito bem com grãos, o senhor vai querer... Então, o cara desiste de comprar uma pizza já. O cara foi já bom, tem, mas foi ruim. Mas é a era dos dados. O cara não tem só o último pedido de pizza que você fez. O cara tem toda a história da sua vida ali, entendeu? E eu acho que a gente está caminhando para isso, para cada vez mais a gente conhecer mais as pessoas com quem a gente está interagindo. E aí a gente entra naquela teoria do long tail, né? Cada vez mais você vai ter segmentado para cada público uma comunicação. Essa jornada. Essa coisa do marketing global, da mesma marca para todo mundo, falar igual com todo mundo, não dá. Cara, é incrível como os assuntos hoje todos se conectaram.